Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando agora pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais. Eu vou dizer que você deve curtir, comentar, compartilhar a transmissão do programa Gente que Fala, participar também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados, sempre pelo 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Quinta-feira você conhece o nosso espaço. Os ouvintes da Rádio Cultura lá em Dois Córregos vão conhecer também. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Então, temos aqui um elenco para apresentar para vocês aqui, que vão, os nossos participantes, os nossos convidados de hoje, vão analisar os temas por aqui propostos. Olha, também com a gente a Joseli Chiarella, ela é farmacêutica bioquímica, mestre em imunogenética, diretora técnica da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que é apoiadora do programa Gente que Fala, do Gente do MPD que Fala, todas as quintas-feiras por aqui. Tudo bem, Joseli? Oi, Mauro, tudo bom? Prazer estar aqui de novo com o doutor Mário Limonge, o Gonçalo Vecina, nós já nos encontramos aqui, vamos ter uma discussão bastante frutífera aqui. Natasha, prazer. Muito obrigado pela presença, Joseli. Vamos lá, gente, o nosso primeiro assunto do Gente do MPD que Fala de hoje, vamos tratar do seguinte: olha, das 15 recomendações do Conselho da Europa contra a corrupção, Portugal adotou totalmente apenas 3, outras 10 foram parcialmente executadas e 2 estão completamente por realizar. Esses números são do relatório anual do GRECO, o Grupo de Estados contra a Corrupção, documento que analisa o nível de cumprimento das recomendações para o combate à corrupção e promoção da transparência desenhadas para cada um dos 48 Estados membros do GRECO. E nesse novo relatório, o GRECO mostrou-se particularmente preocupado com as restrições ao direito ao acesso à informação em vários países da Europa. Joseli Chiarella, você compartilha do entendimento da doutora Natasha, do doutor Limonge em relação a essas análises, olhando especificamente para o setor da saúde, que é um setor que vira e mexe, a gente também olha aí esses problemas relacionados com licitações e corrupções, enfim. Bom, a gente tende a enxergar Portugal como o Brasil na Europa, muitas vezes, né? Então, a gente tem anseios de equivalência, né? E estamos melhor na fita do que está Portugal. Agora, eu dei uma olhadinha no relatório, essa situação de Portugal, ela não apareceu agora. Nos últimos 10 anos, vem vindo esse não cumprimento aí as recomendações, né? Então, aqui a gente tem um histórico, e aí eu fico me perguntando, com essa relação transparência e corrupção, a gente tem países que são sempre muito exitosos e países que nunca atingem um valor mediano ou significativo, e aí vamos colocar Brasil e Portugal na mesma história. Qual a razão disso? É a formação do povo? Por que que Dinamarca e Finlândia sempre encabeçam as lideranças de transparência e de anticorrupção, e países como Brasil e Portugal, se não ficam no meio da fila, ficam muitas vezes no final da fila, né? Quer dizer, existe uma forma, se a gente pensar na Europa como um bloco, de eh, mudar isso e que a gente possa ter um melhor nivelamento dos países. Eu não tenho uma resposta para isso. Não tenho uma resposta. Bem, vamos seguir aqui com o próximo tema, nessa edição do programa Gente que Fala. Quinta-feira por aqui sempre é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, do escritório Nasser Rajab Advogados, também tudo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela OTV, a TV da internet, pelos nossos perfis na internet, o Instagram, o Facebook, nosso canal no YouTube, e hoje com essa novidade, transmitindo também à noite para a Rádio Cultura AM 990, em Dois Córregos, no interior de São Paulo. Próximo assunto, então, olha, no domingo, gente, no Rio de Janeiro, aquela tragédia que a gente observou, a gente conheceu, criminosos que tinham acabado de sair da prisão assaltaram e mataram a facadas um fã da cantora Taylor Swift
Ele estava na cidade lá para assistir ao show da cantora. E é o Gabriel Mongenor, 25 anos. Ele estava em companhia de um grupo de amigos em Copacabana, quando foi abordado por 3 homens, anunciaram um assalto. Ele não reagiu, mesmo assim foi esfaqueado. Joseli Chiarella, sua percepção sobre esse tema. Bom, eu acho que eu concordo com o que todos falaram. A gente tem um problema que não é só aqui no Brasil, mas, de alguma forma, a gente vê que aqui no Brasil também isso não é tão uniforme. Quer dizer, a situação de violência no Rio de Janeiro, ela é uma crescente incontrolável, aparentemente. Outros estados também. A gente tem, por exemplo, a Bahia, é um estado que tem aumentado muito os índices de violência e aqui, alguns de nós estamos em São Paulo, né? São Paulo, não estamos perto do paraíso, absolutamente, mas temos uma situação um pouquinho melhor do que outros países. Então, neste repensar, eu acho que tem que repensar o sistema judiciário, o sistema das condutas, a questão da educação. Acho que a gente tem muita coisa para repensar, porque é imperativo que alguma mudança ocorra, porque nós não sabemos onde nós vamos parar com isso. Programa Gente que Fala por aqui, edição de quinta-feira, sempre o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Nós vamos passar para o próximo tema aqui. Olha, gente, para marcar a Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência aos Antimicrobianos de 2023, a Anvisa está promovendo o Podasp. É um podcast que reúne uma série de entrevistas com especialistas no assunto em diversas áreas. Ele foi idealizado para divulgar informações relacionadas à resistência aos antimicrobianos para profissionais da saúde humana e animal e também para a sociedade. Em 2023, em razão do agravamento do problema, especialmente após a pandemia da Covid-19, a Organização Mundial da Saúde ampliou a campanha que traz o tema Prevenindo Juntos a Resistência aos Antimicrobianos. Joseli Chiarella, a gente está falando de antibióticos, né? O antibiótico, ele é o específico para a bactéria, mas o antimicrobiano é mais do que isso. Ele é um medicamento contra as bactérias e outros micro-organismos. Mas estamos falando de antibióticos, certo? Nós estamos falando de antibióticos, de antivirais, antifúngicos, anti várias coisas. A gente tem tratado isso como uma pandemia silenciosa, porque a gente tem uma situação bastante alarmante em decorrência de um uso pouco adequado dos antibióticos ao longo de décadas, e não só na área humana, nós temos que olhar, nós vivemos num ecossistema, então essa questão do uso do antibiótico, ela vai pela pecuária, pelo agronegócio, porque nós temos aí a água que serve para tudo, serve para os humanos, serve para os animais, e isso tem que ter esse olhar sistêmico. Então, trazendo para a área da saúde, que nós falamos anteriormente dos outros assuntos, nós temos um problema global. O enfrentamento disso tem que ser global. Ações dissociadas, elas podem ter algum efeito pontual, mas isto é uma ação. Então, a Anvisa está, o doutor Gonçalo Vecina poderá falar com mais propriedade, encampando algo que está sendo feito pela Organização Mundial de Saúde, porque nós temos que ter uma ação mundial de controle. Então, sempre que eu falo desse assunto, eu digo: aqui no Brasil, nós temos uma situação que já é melhor do que já foi. De alguns anos para cá, acho que 13 anos, se eu não estou enganada, a gente precisa de prescrição para comprar antibiótico na farmácia, porque antigamente, eu tinha uma dor de garganta, eu tomo aí, eu não sei mais nome dos antibióticos. Eu fui farmacêutica um dia, né? Então, assim, não, isso aí só para com antibiótico, então a gente tem o uso de antibiótico indiscriminado para as questões de infecções urinárias, para as infecções de garganta, para aquela criança que chega febril no pronto-socorro e não é feita uma distinção se ele tem uma infecção bacteriana ou viral. Então, esta é uma semana para chamar atenção. Para a população de maneira geral, se a gente não explicar que se eu tenho uma dor de garganta, não obrigatoriamente eu preciso de antibiótico, a população não sabe. A população acha que antibiótico é
o remédio para todos os males, né? E a consequência disso. Então, o estimado pela Organização Mundial da Saúde é um aumento de mortes bastante significativo a partir de 2050. E daí a gente fala assim: ah, esse problema não está aqui na minha casa, esse problema está fora da minha casa. Mas imagina uma situação no TI que eu tenho um paciente que tem uma cepa dessas multiresistentes. Não há o que fazer. Eu não tenho como tratar esse paciente. E a coisa que mais acontece dentro da UTI, infelizmente, é que eu passo uma bactéria para outra, e as bactérias são muito espertas também, porque faz parte da defesa das bactérias se apropriarem das resistências de outras bactérias. Quer dizer, a função da bactéria no mundo é sobreviver. E um dos mecanismos desse, ela fala: olha, me empresta aí o seu mecanismo de resistência. Então, isso é uma campanha que tem que ser muito falada para que a gente não chegue nessas situações em que não resta nada a não ser esvaziar a UTI e não ter efetivamente o que fazer com alguns dos pacientes. Bom, vamos passar aqui para o nosso próximo assunto. Eu vou dizer o seguinte: o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, deu parabéns à Argentina e especialmente a Javier Milei por ter vencido a eleição presidencial no último domingo. O parlamentar aproveitou o antigo Twitter para provocar a primeira-dama Janja da Silva, que tinha publicado um trocadilho com a palavra massa, demonstrando apoio ao candidato de esquerda Sérgio Massa. Aí, na postagem, a primeira-dama usou uma ilustração em que a personagem Mônica aparece abraçando a Mafalda. E o deputado Nicolas Ferreira rebateu escrevendo, entre aspas aqui, chupa essa manga, Janja. Fecha aspas. Joseli, o que você achou dessa arquibancada? Para mim, é uma arquibancada de estádio, né? Na verdade, eu acho que a, a gente falava a imprensa, a mídia, dá um pouco de palco para esse tipo de pessoa e a gente devia procurar focar no que é importante, que é a relação entre os dois países, porque de fato a gente tem situação. Agora, é, aqui eu tenho um marido jornalista, né? Quer dizer, ele sempre fala, essas coisas que bombam e número de mortes é o que dá notícia. Então, a gente devia ser um pouquinho, a imprensa devia ser um pouquinho cautelosa para repercutir esse tipo de coisa, porque você tem um fato que é esta situação de acomodação deste novo presidente na Argentina e sua relação com o Brasil. E aí a gente tem os comentaristas de plantão, né? Por exemplo, esse deputado vereador, que tem essa voz, e aí repercute. Quer dizer, eu acho desnecessário repercutir a fala deste indivíduo, mas a gente vive nesse mundo novo que gosta de dar palco para isso, né? E são likes, e são curtidas, e no mundo novo é o que conta, né? Posso fazer uma observação? Lá atrás, o Nelson Rodrigues já tinha dito que os idiotas perderam a modéstia. E eles são muitos. Então, esse é o problema. Mário, bem nessa pegada eu também ia dizer, a gente acaba focando aqui, né, no Nicolas, porque, enfim, falou, e também não é a primeira vez que se expressa desse jeito, mas quantos tem, né? E isso em todos os aspectos políticos. A gente está falando do Nicolas aqui, mas quantas vezes a gente já não viu o deputado André Janones indo para a mesma linha? Então, parece que vira um ringue, né, para ver quem chama mais atenção, qual espectro político chama mais atenção, no melhor meme, na melhor tweetada, no maior número de likes. Então, infelizmente, esse tipo de postura não tem muito espectro político, né? Tem cada um querendo ali mais likes. Infelizmente, tem muito disso e realmente tem muito idiota de plantão por aí. Bom, gente, vamos para o próximo assunto aqui do programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. É o último assunto do programa. Levantamento realizado pela Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e antecipado ao Poder 360, mostra que o índice de transparência dos portais públicos brasileiros é de 57,92%. O nível é considerado intermediário. Os portais dos Tribunais de Contas apresentam 90,42% de transparência, seguidos pelos sites do Ministério ou dos Ministérios Públicos, depois dos Judiciários, das Defensorias Públicas, dos Executivos e dos Legislativos. Doutora Natasha, sua avaliação, a gente tratou disso aqui
no Gente do MPD que Fala da semana passada, com o procurador de contas lá do TCU, o procurador Júlio Marcelo, e eu perguntei para ele sobre o seguinte: o legislativo está em último lugar aqui, 55,37%, está um pouco abaixo do nível intermediário que se considera a transparência dos portais públicos brasileiros. E o Ministério Público está lá na ponta, em primeiro lugar, né? E eu fiz a pergunta em relação aos legislativos, porque os tribunais de contas dos estados, eles são braços auxiliares das assembleias legislativas para o controle de contas. O que acontece? Que justamente o legislativo, que tem nos tribunais de contas esse apoio para fazer as análises das contas dos seus executivos, né, nos respectivos estados, está em último lugar na fila, hein? Então, ontem eu tive num evento que essa questão de transparência, ela está muito conectada com uma das pautas que eu mais tenho atuado, que é a pauta da Agenda ESG, da Agenda de Sustentabilidade, que é um novo movimento do mundo, né, junto com a questão de sociedade de informação, que o professor Gonzalo falou, né, que vai ser aí a nossa nova... enfim, o nosso novo meio de ver o mundo, a questão de dados, né? A sociedade mais rica vai ser a sociedade que mais processa dados, mais consegue ter informação de dados. Foi uma lembrança aqui, uma fala fantástica do professor Gonzalo. E essa agenda caminha junto com essa agenda ESG. E transparência tem tudo a ver com isso, né? E nesse evento de ontem a gente está falando de como o poder público consegue contribuir dentro dessa agenda ESG, no G de governança, que tem muito da transparência. E é muito relevante que o legislativo se assenhore disso também, das questões de transparência, de governança, porque o quanto que isso é impeditivo para investimentos, né? E o quanto que a gente precisa. A ausência de transparência, a ausência de conhecimento sobre como são tomadas as decisões, tanto no setor público quanto no setor privado, né? Então, existem mecanismos, processos de tomada de decisão, isso precisa ser refletido com transparência, isso faz parte da democracia, né? E o quanto que isso, dentro da agenda que eu estou muito inserida, que é a agenda ESG, quanto que isso atravanca investimentos. Então, é sim muito sensível, os tribunais de contas têm tido um papel muito relevante, né? São assim, eu trabalhei já no poder público, trabalhei no governo federal e sei da importância do Tribunal de Contas nessa frente de cobrar transparência, de cobrar decisões, de entender como é que foram as tomadas de decisão, porque é uma régua importante, não pode ficar solto, né? Até a gente adquirir uma maturidade, e mesmo no momento em que no Brasil a gente consiga adquirir essa maturidade, os tribunais de contas vão continuar sendo extremamente relevantes, mas esse olho, né, de gavião dos tribunais de contas, apesar de fazerem parte do legislativo, né, como ele é importante para essa transparência que a gente precisa tanto para o nosso sistema democrático aqui. O mesmo questionamento, procurador Limonge, e vamos considerar, então, os ministérios públicos, né, que está lá na ponta, lá em cima, 85,68% de nível de transparência, bem acima da média, que é de 57,92%. Problemas com seu áudio, procurador. Tal seria se não fosse, né? Tal seria se não fosse. O Ministério Público aponta tanto o dedo, tem que ter o dedo limpo. Isto Claro. É uma condição sine qua non, não se pode trabalhar. Eu queria só pegar uma carona no que disse a doutora Natasha, para enaltecer realmente a melhoria na performance dos tribunais de contas, de maneira geral. Né? De maneira geral. Quando ingressei na carreira, já faz tempo, etc., os tribunais de contas não tinham o prestígio que têm hoje, não tinham o protagonismo que têm hoje, ainda, infelizmente, é um órgão político, a nomeação, enfim, as circunstâncias, mas há técnicos de altíssima qualidade. E isto é bom que se mantenha. E na verdade, embora órgão auxiliar do legislativo, o justo é que se diga que os tribunais de contas hoje têm vida própria, têm iniciativa própria, têm protagonismo próprio. E é bom que isto seja assim. Acho que o Ministério Público dos tribunais de contas pode ter vida própria um pouquinho maior, ainda está muito incipiente, porque é uma atividade relevante das atividades do Ministério Público,
uma das atividades mais importantes é o combate à corrupção, o combate ao mau uso do dinheiro público. E, através dos tribunais de contas, isso pode ser feito com os ministérios, com os promotores ligados ao Tribunal de Contas. Dentro do pouco tempo, acho que é o suficiente para aderir ao que foi dito pela doutora Natasha. Dá tempo de falar 30 segundinhos o professor e também a Joseli. Professor, sua avaliação. Eu passei a minha vida no executivo público e o Tribunal de Contas, eu vi essa transformação dos tribunais de contas do país nesses últimos 40 anos. Eu só faço uma crítica, é que o Tribunal de Contas está cada vez mais se manifestando ex ante e não ex post. E o fato de ele fazer o ex ante significa que ele passa a fazer a decisão. A decisão não é do Tribunal de Contas, a decisão é do Executivo, e a responsabilidade é do Executivo também. Isto é algo que nós vamos ter que corrigir nos próximos anos. Joseli, a gente volta amanhã a partir do meio-dia. Você que está aqui na Rádio 365, fica agora com o Lucas Neto. Ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade para entreter aí seu início de tarde pela Rádio 365. Então a gente volta amanhã a partir do meio-dia. Um abraço a todos, tchau e até lá.